Bom dia, turma. Aqui é a Procala mais uma vez, né? Desejo muita paz e saúde aí a todos. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos ver um assunto novo, são as equações do segundo grau. Bom, toda equação do segundo grau, vocês estão vendo aí uma fórmula. Essa fórmula aqui é representada por duas igualdades, né? Antes da igualdade, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, antes da igualdade, eu tenho aí ax ao quadrado mais bx mais c, e depois da igualdade igual a zero. Porque toda equação do primeiro, do segundo grau, do terceiro, do quarto grau, temos dois membros, certo? Então, veja só, a primeira coisa que nós temos que saber numa equação do segundo grau são os valores, né? Que essas três letras aqui, A, B e C, né? Essas três letras são valores numéricos, tá? Então, ó, A, B, né, e C representa aí coeficientes numéricos, tá? Numéricos. Os números representam números A, B e C. São os coeficientes numéricos. Bem, e x aí é a variável em questão, tá? X é a variável em questão. O 2 aqui é o maior expoente de x. Quer dizer, o grau da minha equação. Se não tivesse, né, esse 2 aqui, se fosse aqui o número 3, seria a equação do segundo grau. Se tivesse 4, o maior expoente, seria a equação do quarto grau. E se não aparecesse, seria 1. Então, a equação do primeiro grau, que vocês já conhecem. Tá? Então, eu vou observar. Se eu quero identificar uma equação do segundo grau, eu vou observar o maior expoente de x. Tá? Então, segundo grau, o maior expoente de x aí vai ser 2. Porque aqui, ó, nesse valor aqui, eu tenho o número 1. Então, se eu tenho 1 aqui e 2 aqui, o maior expoente é 2, logo a equação do segundo grau. Bom, aqui eu já tenho no exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Posso pedir lá, quais são os coeficientes numéricos dessa equação aí? Tá? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, os coeficientes numéricos é o valor de A, B e C. Valor de A, de B e de C. Vai ser pedido aí mais tarde aí nos exercícios. Então, quando não aparece o valor aqui, eu já sei que é 1. Então, observe, o que é que eu tenho que lembrar aqui na equação do segundo grau? O valor de A sempre vai vir acompanhado com x ao quadrado, tá? O valor de A. O valor de B, esse valor aqui de B, vem acompanhado apenas de x. E o valor de C, ele é o número aí sozinho, ele não vem acompanhado de variável. Igual a zero, porque toda equação tem que ser, né, tem que ter dois membros, então vai ser igualada aí a zero. Então, esse zero aqui é só a forma aí da equação. Então, o valor de A vem acompanhado de x ao quadrado, de B vem acompanhado de x e C é um número sozinho. Tenho que lembrar também dos sinais, se é mais ou é menos. Então, nesse caso aqui, não apareceu, mas eu tenho que lembrar, gente, que tem o número 1 aqui, tá? Então, o que é o valor de A? A vai ser um valor numérico, um número. Então, ó, o valor de A vai ser 1.
O valor de B vai ser menos 5, ó. B está acompanhado de X. Só que antes de 5 tem o sinal negativo, então não posso esquecer. Menos 5. Ó, aqui na frente de 1 é mais, então eu não precisei colocar o mais aqui. E o valor de C é um valor sozinho, tá? Ele não vem acompanhado com variável. Então, o valor de C, nesse caso aí, vai ser 6. Não vai ser 0, tá? Vai ser 6. Então, já achei aqui. Pediu na questão. Quais os coeficientes numéricos da equação tal? Coeficiente numérico. O valor de A, B e C, tá? A primeira coisa é encontrar o valor de A, B e C. Nesse segundo exemplo aqui, quem é o valor de A, de B e de C, tá? Então, A vem acompanhado com x ao quadrado, então A vai ser 6. B vem acompanhado de x, não apareceu aqui, mas eu sei que é menos 1. E o valor de C, 1 positivo, tá? Não pode esquecer, se tá negativo, tem que colocar o sinal negativo. Pronto, já achei o valor de A, B e C. E nessa aqui, quem é o valor de A, de B e de C? Já sei que vai ser 1, tá? Não aparece, mas é 1. O valor de B está acompanhado com x, e é um valor negativo, menos 7. E quem é o valor de C? Bom, o valor de C vai ser 0, porque só apareceu aqui o valor de A e de B. Não é esse 0 aqui, porque o de C tem que estar antes da minha igualdade. Não apareceu, vai ser 0, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer antes de resolver uma equação do segundo grau é achar os valores de A, B e C, tá? Então, vamos lá. Equações completas é uma classificação aí das equações do segundo grau. Equações completas e incompletas. Bom, o que é uma equação completa? É toda equação que vai vir aí o valor de A, B e C. As equações incompletas, vai faltar um desses valores, tá? Se faltou um desses valores, vai ser 0, né? De B ou de C, eu já sei que é incompleta. Quem é que não pode faltar numa equação aí do segundo grau? O valor de A, porque A está acompanhado com x ao quadrado. Então, se eu tirar o valor de A, não seria equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vou achar aqui o valor de A, B e C. A, B e C, tá? E depois eu classifico em completa ou incompleta. Vamos lá, o valor de A aí vai ser 1, tá? O valor de B, menos 9. E o valor de C, 20. Tem os três valores, minha equação vai ser completa, tá? Porque eu tenho os três valores aí. Próximo exemplo, valor de A, de B e de C. Quem é o valor de A? 1. Tenho que lembrar da fórmula. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Quem é o valor de B? B, tenho que lembrar que está acompanhado com o X. Então, 3. E quem é o valor de C? Não tenho, 0. Então, já sei se faltou, né? Incompleta. Equação incompleta. Próximo exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, vamos lá para os coeficientes. Valor de A, 1 também. Valor de B, não tem ninguém acompanhado aqui com x, então o valor de B é 0. E quem é o valor de C? Menos 9. Tá? Porque o valor de C é um número que vem aí sozinho, sem variável. Não posso esquecer disso. Faltou aqui, se o valor de B aqui foi 0, então minha equação é incompleta. Completa já está dizendo, tem que ter os três valores. Tá? Essa aqui, eu tenho 2x ao quadrado igual a 0. Bom, é a equação do segundo grau aí. Que é o valor de A? 2, porque A está acompanhada com x ao quadrado. Eu tenho que lembrar da minha fórmula. Que é o valor de B? Não tenho. O valor de B tem que
vir antes da igualdade. E o de C, 0 também. Então, incompleta. Então, eu tenho essas duas classificações aí para a equação do segundo grau. Ela pode ser completa e pode ser incompleta. Por que isso? Porque existem formas diferentes de se resolver essas equações. Hoje nós vamos aprender só como resolver a equação incompleta e depois uma equação completa, porque exige fórmula, tá? Então, a primeira situação aí, equação incompleta, observe, eu tenho o primeiro caso aí nessa equação. Primeiro caso aí é quando eu tenho o valor de ax ao quadrado mais c igual a 0, tá? Eu tenho essa forma aqui. Quer dizer o seguinte, que eu só tenho o valor de a e de c, tá? Então, o valor de a aqui vai ser 1 e o de c menos 16, tá? Eu não tenho o valor de b, só tenho o valor de a e c nessa equação. Então, vamos ver como é que se resolve essa equação aí quando eu tenho o valor de a e c. Então, preste atenção quando for resolver a equação, vê se só tem o valor de a e c ou a próxima que eu vou explicar, que é o valor de a e b. Quando tem o valor de a e c, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu x ao quadrado igual. Esse menos 16 vem para cá com mais 16, então vai para o segundo membro. Toda equação, a variável fica no primeiro membro. Quem não tem, vai para o segundo membro. Aí, como eu tenho aqui x ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Estou falando de equação do segundo grau, então eu tenho que ter dois valores para x, tá? Então, ó, a raiz quadrada aqui, o quadrado aqui virou a raiz quadrada daqui, 16. Isso é regra. Mais ou menos, porque eu vou ter dois valores para x, duas raízes. E aí, tiro a raiz quadrada de 16. Quem é? 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Quem é a solução aí? Um valor vai ser negativo, menos 4 e mais 4. Não é obrigatório colocar o mais, só estou colocando para nível de estudo aí, para vocês saberem, né, que sempre na equação do segundo grau eu vou encontrar dois valores para x. Próximo exemplo aí, eu tenho 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. 2x ao quadrado igual. Esse menos 72 vem para cá, com mais 72. Isola meu x ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. Tá multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 36, tá? Então, x vai ser igual a mais ou menos, o quadrado já sei que tem que virar raiz, 36. Quem é x? Mais ou menos 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Quem é minha solução? Solução aí é menos 6 e mais 6, tá? Equação incompleta quando eu tenho o valor de a e de c. Vai ser feita dessa forma aí. Vamos fazer várias equações. Próximo exemplo, eu tenho menos 64, observe onde está aqui, ó, menos 64 mais 4x ao quadrado igual a 0. Essa equação aqui está desorganizada, então eu vou organizar ela, vou colocar o valor de a por primeiro, 4x ao quadrado, menos 64, arrumo ela para poder resolver, tá? Só tá invertida. Então, ó, 4x ao quadrado é igual a 64. Isolo x ao quadrado, 64 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 16. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 16. Quem é x? Mais ou menos 4. Solução, menos 4 e 4. Próximo exemplo, vamos lá. X ao quadrado menos 7 igual a 0. X ao quadrado vai ser igual a menos 7, vem para cá com mais 7. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 7.
Não tenho raiz quadrada exata de 7. O que é que eu vou fazer aí? Bom, então x vai ser minha solução aqui, ó. Não tenho, vou deixar dentro da raiz. Menos raiz de 7 e raiz de 7. Quando não tem raiz quadrada exata, deixa dentro da raiz. X ao quadrado igual a 100. Então, x vai ser igual, ó, a mais ou menos raiz de 100. Deixa eu organizar aqui. X ao quadrado menos 100 igual a 0. Arrumar aqui a equação primeiro. Então, quem é x mais ou menos, que é a raiz de 100? 10. Então, quem é a minha solução aqui? Solução é menos 10 e 10, positivo. Então, sempre na equação do segundo grau, dois valores para x aí, tá? Dois valores para x, porque é equação do segundo grau. E essa equação aqui, o segundo caso, olha só, o segundo caso é o valor de A e B. Como é que eu resolvo aí o valor de A e B? Bom, já é diferente. Eu tenho que lembrar daquela regrinha de fator comum em evidência do ano passado. Meu fator comum em evidência é o fator que se repete. Nesse caso aí, quem está se repetindo é quem? X. E aí, coloco em evidência e vou dividindo. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos, conservo, 5x dividido por x vai dar 5, igual a 0. Aí, ó, eu vou pegar esse x aqui igual a 0, sempre que for o valor de A e B vai ser assim. X igual a 0, já tem o valor para x. E depois vou pegar aí quem está dentro do parêntese. X menos 5 igual a 0. Quem é x? Menos 5 vem para cá com mais 5, tá? Então, x é igual a 5. Quem é a solução aí? 0 e 5. Então, para todas as equações desse tipo aí, um valor de x vai ser 0, sempre. E o outro valor vocês vão encontrar. Essa aqui não está arrumada. Olhando assim, não parece a equação do segundo grau. Mas eu tenho x vezes x mais 1 igual a 0. Então, eu tenho que encontrar a equação aí. X vezes x vai dar quanto? X ao quadrado. Ó, x vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 1 vai dar 1x ou x igual a 0. Depois que eu arrumo, é que eu vou ver aí quem é fator comum. Meu fator comum é o que se repete com o menor expoente. Ano passado vimos isso. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Mais x dividido por x vai dar 1, igual a 0. Tá? Então, esse x que está fora, eu vou igualar a 0. X igual a 0. Sempre vai ser assim. E esse x mais 1, eu vou também igualar a 0. E aí, vou colocar x vai ser igual. Mais 1 vem para cá com menos 1. Quem é a solução para esse tipo? 1 é 0, o valor de x, e o outro, menos 1, tá? Menos 1. Então, essa aí vai ser a minha solução da equação incompleta quando eu tenho o valor de A e B, tá? Eu sei que é muita coisa para estudar, mas vão vendo o vídeo aí mais de uma vez e nós vamos fazer mais equações incompletas. Não se preocupe, porque na próxima aula eu vou fazer outras resoluções de equações incompletas, principalmente quando se trata desse segundo caso, que é o segundo caso, é o que geralmente se tem mais dúvida, tá? Então, fiquem com Deus e até amanhã.